Olá! Olá, Renata, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora te vendo e participando aqui com você. Ah, que bom. Você me ouve bem, Renata? Sim, tranquilo. Deixa eu só dar uma... Então tá bom. Renata, a gente só vai esperar um pouquinho, tá? Vocês estão entrando aí, a Maria Célia, Renata Silva, Roberta, Danusa, sejam muito bem-vindas. Mônica Soares, tudo bem, Roberta? Beleza, Douglas. Sejam bem-vindos, pessoal. Renato, o som aí tá beleza? Tudo Imagino que ótimo. tá para você. Para mim tá ótimo também, Pra tá mim bom? também. Eu só vou esperar um pouquinho aqui pro pessoal notificar. Só dar um recadinho pro pessoal do TikTok. Gente, vocês estão aqui no TikTok, que acompanham a gente nesse momento. A gente está aqui na rede vizinha, que vocês sabem bem qual é. Então é só vir para cá, tá bom? Eu não vou conseguir fazer simultaneamente hoje, mas vocês acompanham a gente lá, tá? Mas vou deixar aqui a câmera aberta para vocês que acompanham no TikTok. Bom, vamos começar. Renata, muito boa noite, seja muito bem-vinda, não só a você, que é a nossa convidada especial de hoje, mas a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Idosos.Eldre para mais uma grande live que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E hoje a gente traz um tema fundamental para você que é aspirante a cuidadora de idosas, ou até mesmo você que já é cuidadora de idosas, que é o tema sobre a rotina, a preparação e os desafios de uma cuidadora de idosos no dia a dia. Seja muito bem-vinda à nossa live, ao nosso canal, Renata Alves. Obrigada, quero agradecer o convite, muito bom. Vamos aí, vamos dividir experiências, fazer um bate-papo legal. O pessoal também que quiser mandar pergunta, fica à vontade. E espero que vocês saibam e consigam desfrutar o máximo dessa live. Eu tenho certeza que vão desfrutar sim, Renata, inclusive aprender com você que já é uma cuidadora experiente. Pessoal, hoje a gente não está no nosso QG habitual, né? Eu estou em viagem, eu estou fora do estado de Minas, estou aqui no Espírito Santo, e a gente teve que criar toda uma cangada especial, sabe, Renata? Para que a live funcionasse, eu não tinha luz, eu não tinha áudio, eu tive que criar todo um cenário, mas eu acho que agora está tudo bem, a iluminação está bacana, está do jeito que a gente gosta. Muito bem. Bom, vocês que são ouvintes da Renata, vocês que são os nossos ouvintes, né? Ao longo da live, fiquem à vontade para mandar perguntas. A gente tem um roteiro, um script que a gente sempre segue, mas fiquem à vontade, como vocês sempre fazem, para a gente poder esclarecendo na medida que foram aparecendo. Tá bem? Renata, para quem não te conhece, eu já te conheço, a Águida já te conhece, fala um pouquinho pra gente sobre quem que é a Renata Alves, né? Quem que é essa pessoa aí especial, essa cuidadora profissional que vai falar hoje pra gente. Eu sou a cuidadora Renata, tô aqui no Instagram como cuidadora Renata há pouco tempo, né? Mas já sou cuidadora desde 2021. Venho aí entregando pro pessoal um conteúdo legal, falando das minhas experiências, sempre procurando trazer coisas novas. Tenho 28 anos, mas sou apaixonada pela minha profissão. Tenho uma mentalidade de uma pessoa de 50 anos já. Eu amo essa sabe? Essa juventude. Então, assim, eu tento socializar o máximo com as pessoas. Eu nunca fiz live, eu não curto muito, porque eu sou muito tímida. Pode ser que não pareça ser, mas eu sou muito tímida. Parece. Não parece. Não gosto. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou participar de uma live. Porque como que eu fui aceitar isso? Porque assim, eu não curto muito, porque eu sou muito tímida. Por mais que não pareça. Mas vou tentar dar meu melhor aqui. E é isso. Eu já tenho bastante experiência na área. Então, assim, vamos que vamos. Renato, você está falando com a gente de São Paulo, é isso? Isso. Você está em São Paulo, capital? São Paulo, Osasco. Osasco, né? Na Grande São Paulo. Isso. Na região da BC. Pernambucana. Eu tô aqui em São Paulo desde 2011. Você é de onde, no Pernambuco? Garanhuns, Pernambuco. Inclusive, minha mãe tá aqui na live. Minha mãe, minha irmã, todo mundo de Garanhuns assistindo. Como que chama elas? Manda um beijo para elas. Mônica, mãe, Roberta. Um beijo para vocês, viu? Pessoal, Deus abençoe o nosso lindo Nordeste, né? E que bom que a gente tem aqui mais uma nordestina. Já fez live com muito nordestino, tá? Nordestino. Gente de Pernambuco, gente da Bahia, muito nordestino já apareceu por aqui. Renata, falando um pouquinho de você, você é casada, você tem filhos? Conta um pouco da sua história pessoal pra gente. Eu sou casada, inclusive meu esposo é cuidador de idoso também.
Uau. Inclusive, ele tá de plantão agora. Queria muito que ele estivesse aqui pra gente conversar junto, mas infelizmente ele não tá. Tá de Que bacana. plantão. Mas ele tá na live, eu acho. Bacana. E a gente é um casal de cuidador de idoso. Isso é muito legal, né? Sim. Você ter uma profissão que a pessoa também tenha. E a pessoa é bom porque a pessoa vai entender quando você passar 3 dias no plantão, né? Ele vai entender a sua rotina. Exato. E você vai entender a rotina dele. Então isso é ótimo. Perfeitamente. E aí eu tenho 2 filhos, né? Um de 5 e um de 10 anos. Que às vezes não entende um pouco assim a rotina, mas a gente vai explicando, né? Que tem que trabalhar. Que cuidador de idoso Sim. não para, né? Você sabe? Sim, não aquela rotina para, louca. não para. A gente que não só já trabalhamos, né? Não na rotina de vocês, cuidadores, mas na rotina de home Geral. care. E sim nas rotinas de plantões, né? Que eu e a Águida, a gente vem de CTI, vem de urgência durante muitos anos. Então a gente sabe como que é desafiador. Ô, Renata, você nos falou do seu contexto pessoal, né? Você é esposa, a Renata mãe. Pensando ali, entrando ali na sua rotina ali no dia a dia, diante desse desafio aí de ser uma profissional, de ser mãe, de ser esposa, como é que você faz? Você tocou no assunto plantão, como é que você faz para se preparar aí antes de um plantão? Como que você deixa a sua casa para trás, né, entre aspas, e se prepara para um dia comum aí na vida de um cuidador? Olha, é uma correria, né? É uma correria, porque você tem que se dividir em estudante, né? Porque eu também estudo, né? Então eu tenho que me dividir em estudante. Você está estudando? O que você está estudando? Eu estou fazendo o técnico de enfermagem. Estou finalizando já, mas é aquela bacana, correria, parabéns. né? Então, assim... Legal demais. Eu tenho que me dividir em 30. Tenho que me dividir em irmã, filha, mãe, esposa, dona de casa. E eu sempre tento dividir, né? Eu sempre tento dividir as coisas. Em casa eu sou dona de casa, fora daqui na escola eu sou estudante, fora da escola, se eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando, eu sou cuidadora. Então, assim, eu tento manter minha vida organizada o máximo que eu consigo, né? Para não deixar nada para trás e não fazer nada de forma mal feita. Então, eu sou muito organizada, eu gosto das minhas coisas bem organizadinhas, sempre procuro sair de casa e deixar a casa arrumadinha, as crianças, sabe? Tudo tomado banho. Então, assim, eu me cobro muito, né? Eu me cobro muito. Sim. Então, eu procuro sempre deixar as coisas o mais organizado o máximo que eu posso. E assim a gente sai. E eu imagino, Renata, se não tiver... A luz caiu aqui, deixa eu arrumar. Eu imagino se não tiver uma organização, é complicado. Principalmente porque a rotina do plantão é exaustiva, né? Nossa. Você chega em casa, como é que você faz? Às vezes virada, né? Às vezes pega um paciente idoso que tem transtorno psiquiátrico, por exemplo. Ele, agitação psicomotora, né? Fala muito, se mexe, levanta. O cuidador não descansa, não é verdade? Então, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei, assim, de cara já em uma residência terapêutica, e era à noite. Então, imagina, a minha cabeça ficou tipo, meu Deus do céu. Eu peguei tanto hábito que na minha casa eu não dormia, qualquer coisa eu já... Porque eu tinha pegado o hábito, Sim. né? E assim, a gente... Acho que cuidador de idoso tem que ser meio doido, né? Essa é a realidade. Porque você vive uma vida, assim, muito louca. Mas é assim, é uma coisa muito gostosa. Eu amo de paixão, eu amo essa rotina. Se tiver que fazer plantão de 48, plantão de 12, 36, eu não tô nem aí. Eu vou que vou e vou feliz. Você gosta? Porque a gente acaba se acostumando. Eu amo. Você gosta muito que faz. Quando que essa chavinha virou na sua cabeça, Renata? Assim, do momento que você era Renata estudante ou não tinha formação ainda na área, o que aconteceu que fez assim, que foi aquele clique, falou assim, poxa, esse negócio é interessante e te motivou a escolher a carreira? Como é que foi isso na sua vida? Olha, quando eu comecei na área, eu não sabia, foi em 2021, eu não sabia que existia essa profissão de cuidador de idosos. Juro, eu não sabia que tinha isso. Mesmo? Não sabia. O Nordeste hoje, a gente fez um estudo recente, inclusive está lá no nosso feed, tá, pessoal? A região Norte e Nordeste são as mais carentes do Brasil em relação à cobertura de cuidador de idosos. Lá a gente tem muita figura do cuidador familiar, mas esse cuidador profissional, que às vezes trabalha como MEI ou trabalha como carteira assinada, é mais, eu não digo que é raro, existem muitos profissionais, mas assim, a densidade é pequena, ou seja, tem muita demanda, principalmente no interior, e não tem o profissional, né? Você não tinha essa inspiração lá, então? Você não conhecia nada disso? Não, eu nem sabia que tinha, não sabia que existia essa profissão. Sabia que tinha auxiliar e o técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. Pronto, só isso. Essa era a minha única vivência. Sim. Mas assim, cuidador de idoso, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Aí, no momento que eu mais estava precisando assim da minha vida, no momento mais difícil da minha vida,
uma pessoa falou assim para mim, eu sou coordenadora de uma residência terapêutica. Aí eu, hã? Aí ela falou assim, eu posso te ajudar, você não quer trabalhar lá? Aí eu falei assim, vou. Só que eu pensei assim, pô, mas eu acho que não é com idoso, né? Até porque eu nunca tive cuidado de idoso, eu não sabia como que era. Cheguei lá, comecei a trabalhar, me apaixonei. Me apaixonei, literalmente. Aí eu comecei, eu falei, não, vou pesquisar sobre, eu comecei a me interessar sobre patologia, comecei a me interessar sobre como cuidar do idoso, o que fazer para melhorar a vida do idoso. Nossa, e aí eu fui me apaixonando e fui me qualificando. Porque eu acho que é isso, é sobre isso, né? Quando a gente se apaixona com alguma coisa, a gente tem que procurar ser melhor o máximo. Então eu me cobro muito, eu quero ser a melhor, eu quero saber de tudo e quero aprender tudo. E aí que eu comecei e me apaixonei até hoje. E eu espero que eu não saia nunca na minha vida. Então, os idosos, o que significa para você, Renata? Falando assim, cuidar de idosos hoje. Olha, cuidar de idoso é ser ser humano, sabe? É amar o próximo, é ter empatia, é amor. Cuidar de idoso é amor. Eu acho que tem gente que fala assim, humanizado nada, a gente trabalha porque a gente quer dinheiro. Se a gente trabalhasse só por dinheiro, a gente trabalhava em qualquer outra coisa. E não cuidando de um idoso. Porque quando a gente cuida de um idoso, a gente precisa amar. Não adianta você... Qualquer profissão, qualquer coisa que seja da área da saúde, médico, enfermeiro, cuidador, tem que amar. Porque não tem jeito. A gente se apaixona. E se não se apaixonar, você está no lugar errado. Porque não tem como. Eu concordo com você. Cuidado é compaixão, é empatia, é amor ao próximo, né? E é um reflexo aí também do amor divino, por que não, né, Renata? O amor de Deus por nós, e a gente acaba retribuindo isso para as pessoas. Eu, pelo menos, acredito, essa é a minha fé, e tenho certeza que você também. É isso mesmo, é amor, você resumiu muito bem. Renata, eu falei aí, você falou um pouquinho da sua rotina, quem você é, como que você sai de casa, né? Você saiu de casa, Renata, ali, você tem algum ritual especial para você sair? Eu tenho minha roupa que eu gosto, específica, o meu tênis tem que ser assim, eu gosto de levar tal coisa na bolsa. Você tem alguma coisa assim diferente, ou só sua, que você gosta de levar pro plantão? Eu tenho. Assim, eu não trabalho sem o meu jaleco. Eu acho que a aparência da gente é tudo, né? A gente tem que se manter... Você não vai chegar no plantão toda doida, a família vai falar assim, gente, essa mulher vai cuidar da minha mãe, cuidar do meu filho. Assim, você tem que manter uma aparência legal. Então, eu procuro sempre estar arrumada, né? Eu acho que em qualquer lugar que a gente vai, né? E o meu jaleco, eu não largo ele de forma nenhuma. Todo plantão que eu vou com o meu jalequinho, com o meu uniforme, sapatinho branquinho, tudo bonitinho. Eu me cobro muito em relação a isso. Você nunca vai ver num plantão, não digo que feia, né? Mas desorganizada. Eu sou organizada completamente com tudo. Tudo, 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 tudo. Eu gosto de manter aquele alinhamento, sabe? Eu acho que a gente tem que ter organização em tudo. Porque tudo que não tem organização não dá certo. Então... Sim, uma boa aparência também, eu acho que de algum modo passa confiança, não passa, Renata? Sim, completamente. Porque se você pega um cuidador, né? Vamos pegar um rapaz, por exemplo, né? Eu aqui tô com barba, tudo, mas às vezes eu pego um rapaz, nada de errado, viu, gente? Vocês, meus alunos, barbudos, fiquem em paz. Mas às vezes o cara todo barbado, e aquela barba mal feita, o cabelo muito grande, e a cara meio amassada, e a roupa que parece que não passou. Dá uma sensação de que está emendando o trabalho, fica com uma aparência de cansaço. Eu acho que isso tira um pouco a confiança, não tira? Do familiar que está vendo, que está acompanhando? Eu acredito que sim. A gente tem que estar com uma aparência boa, porque a aparência da gente fala primeiro que a gente, né? Eu costumo falar dessa forma. As pessoas veem primeiro fora para depois ver dentro. É verdade. Cartão de visita, né? Tá sempre bonitinha, alinhada, porque cartão não tem como, né? De visitas. E a gente repara, você sabe que a gente acompanha nas redes sociais, né, Renata? Eu sei que você é muito influente no TikTok também. E a Renata, pessoal, ela me corrige se eu estiver errado, ela usa os cabelos coloridos. Isso não é filtro, não. É seu cabelo mesmo, né? Os cabelos coloridos. Mas é ela é estilosa. Assim, né? Não, é legal, a mecha fica bem legal. Ela tem piercing e tal, e é super jovial, né? Uma aparência bem jovem. Assim, ela tem só 28 anos, eu tô com 40, Renato, faço 40 agora. E assim, eu vejo que é bem jovial. Mas ainda, né, com esse estilo jovial, que a gente acha que o jovem, ele é mais desligado dessas coisas. E não é verdade, não. O Renato tá sempre de cabelo arrumado, maquiado, não é isso, Renato? E com a roupa toda alinhada. Então isso é muito, muito, muito legal mesmo. É uma referência para você que está começando, ter sempre essa preocupação com a aparência. Porque naturalmente, com o tempo, à medida que você vai se tornando mais experiente na profissão, parece que a gente vai se tornando um pouco
descuidado em relação a essas questões e fica por isso mesmo, né? Mas a aparência pessoal ela é fundamental, principalmente diante de uma família que você não conheça, que seja um novo cliente, né? Isso é importantíssimo, né? Justamente por essa questão que a Renata falou de primeiro contato, de confiança, esse tipo de coisa. Bom, Renata, você chegou então, saiu de casa, o pessoal está acompanhando a rotina, aí você chegou no seu plantão, né? Claro que são pacientes diversos. Tem plantão que o paciente é bonzinho, você vai contar isso pra gente, como que seria um paciente bonzinho, e tem plantão que o paciente é mais trabalhoso, vamos dizer assim. Como é que você faz? Como que é a sua chegada no plantão? Como que você organiza ele do seu jeito? Fala pra gente. Primeiro eu vou observar, né, como que ele tá, se ele tá bonzinho, se ele não tá, como que foi o dia dele, ou como que foi a noite dele, para eu dar continuidade, ou para eu mudar alguma coisa ali que não tá legal, para o plantão ser tranquilo, né? A gente não chega de qualquer jeito e pronto. Procuro ver, saber como que tá o bem-estar dele, se ele dormiu bem, a medicação se tá tudo certinho, se não tá, se ele tá bem alimentado, a higiene pessoal dele está legal. Primeiro eu vou, a atenção é literalmente voltada para o idoso, né? Converso, eu gosto de conversar. Eu sou tímida, mas quando eu começo a falar, acabou. Aí eu gosto de conversar, e aí eu faço pergunta, e aí, filho, vira o plantão conversando com o idoso. E isso é muito legal, porque assim, não só a gente conhece mais ele, e quanto ele conhece a gente também, né? A pessoa que está cuidando dele. É legal o assistido e o cuidador ter esse vínculo. Não é só você ir lá e falar assim, ah, não, minha obrigação aqui é só cuidar da higiene dele, dar comida para ele, eu vou lá para trocar de posição, eu vou lá só para dar a medicação dele. Não, a gente tem que ser humano nessa questão também. Porque os idosos, eles sentem muita falta dessa questão de acolhimento, de conversar, de sentar, de falar sobre o passado, de falar de coisas boas, coisas antigas. Porque eles são mais voltados para isso, para coisas antigas, entendeu? Tem idoso que parou no tempo, tem idoso que acha que está lá em 95, entendeu? E eles sentem muita falta disso, porque às vezes o familiar não tem paciência, o familiar não está nem aí para aquele idoso, e aí você vai lá e você acaba suprindo essa necessidade do idoso também. E então eu sou assim, eu gosto de conversar, sentar com o idoso, conversar, ver como que foi o dia dele, perguntar por que ele tá cabisbaixo e fazer piada. Se tiver... no meu plantão não fica de cara feia, não. Vamos conversar, vamos dar risada, vamos inventar alguma coisa para comer. Já comeu, não comeu? E eu sou assim, eu sou muito agitada. Então, assim, se o idoso for agitado, tá ótimo para mim. Se ele for muito quietinho, eu vou tentar dar uma animadinha, porque alguma coisa tá errada. Pra mim, você sabe, Renato, que isso que você falou é importante, né? Quando a família ela opta por um cuidador, né, profissional, ou por uma agência, né, que faça ali o rodízio de cuidadores, monte uma escala de plantões, normalmente por diversos motivos, né, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, aquela família não consegue dar atenção a esse idoso, né, a atenção que deveria dar, né, em relação à questão de saúde propriamente. E se a família não consegue dar atenção para os cuidados com o idoso, é óbvio que ela também não consegue dar atenção, ter o tempo de qualidade com esse idoso, que seria a atenção afetiva a esse idoso, né? Ou seja, conversar, ter trocas, compartilhamentos, sorrisos, abraços, que é isso mesmo que você falou. Recapitular memórias do passado, contar causos, né, que eu te disse, piadas, brincadeiras. Então, quando o cuidador ele chega numa casa, isso que você falou é muito verdade, porque ele preenche uma lacuna emocional naquele idoso mesmo. E muitas vezes o idoso, ele não é um idoso totalmente dependente, por exemplo, um acamado com sequela de AVE e que tem dificuldade de comunicação, né? Ou um paciente com uma demência mais grave e que realmente não tem muito contato, vamos dizer assim, com o meio externo. Mas é um idoso ativo e que quer companhia, quer conversar, quer distrair. E o cuidador, ele passa a ser a única referência desse idoso, né? Olha a importância que o cuidador acaba assumindo na vida de uma pessoa. E quando você tem essa troca, Renato, com os seus assistidos, com os seus idosos, eu imagino que se aprende muito também, não é mesmo? Demais, demais. A gente escuta cada história que desacredita. E eu acho o máximo isso, eu acho o máximo. E a gente acaba suprindo coisas que a família deveria e a família não faz por algum motivo. Sempre tem alguma coisa, né? Nenhuma família é perfeita. Sim. Mas a gente acaba suprindo muita coisa. O cuidador de idoso de verdade, aquele que ama o que faz, ele acaba suprindo.
Na sua opinião, Renato, você acha que está faltando paciência às famílias hoje em dia? O que está faltando para que... Porque, olha só, é uma realidade cada vez mais frequente. A gente sabe que vamos pegar Brasil, né? Isso acontece no mundo, mas vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. Os idosos crescem cada vez mais, as famílias estão cada vez menores, né? A gente tem poucos filhos, e a população que hoje é adulta, daqui a 2, 3 décadas vão ser todos idosos. E por que eu falo isso, todos idosos? Porque a saúde está melhorando, então o povo está vivendo mais, então é muito idoso. O que está acontecendo hoje em dia que parece que as famílias não têm aquele aconchego com o idoso, aquele cuidado, aquela preocupação que a gente observava mais no passado? Na sua opinião, você consegue identificar algum aspecto assim importante, algum sentimento que naturalmente as pessoas acabam traduzindo no dia a dia? Eu acredito que a gente vive numa era assim que as pessoas estão mais preocupadas com dinheiro, mais preocupadas com bens materiais, mais preocupadas com a correria do que com aquela pessoa que está aqui do lado, que está caladinha, que está cabisbaixo. As pessoas então o amor se esfriou. Eu acredito que o amor das pessoas acabou se esfriando, porque antigamente não tinha muito disso, né? Hoje em dia toda família, quase a maioria que eu vejo assim, que é alguém para cuidar da mãe, alguém para cuidar do pai, alguém para cuidar do tio. Assim, eu cuidaria da minha mãe, eu cuidaria do meu pai. Para mim seria um orgulho para mim cuidar da minha mãe e do meu pai na velhice. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa dessa maneira, não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Sim, Eu sim, acredito que o amor se esfriou bastante. A gente vê muito isso e vê muito um jogo de responsabilidades, né? Por isso que eu Principalmente nas falo famílias. assim, né? A gente tem que ser cuidador de idoso e amar a profissão, porque se você não amar, você não preencher esse vazio, porque o idoso sente, né? Ele sabe, ele não é bobo. Então, assim, você precisa preencher essa parte aí pra ele. Você precisa dar carinho, você precisa ser aconchego, você precisa abraçar. A gente precisa ser segurança, né? Que é algo que eles sentem muita falta, a maioria. Sente, eu tenho um caso interessante para contar. Um senhor, não vou falar o nome por questões de respeito a ele, mas ele gostava muito quando eu visitava. Eu visitava pouquinho, era uma vez por semana só. Mas ele ficava com 2 cuidadoras. 2 não, 3. E aí ele falava: doutor, eu gosto tanto quando o senhor vem aqui, ou então eu fico aqui com as meninas, porque quando os meus filhos estão aqui, para mim é muito ruim. Aí eu falava: é mesmo, fulano? Por quê? Ele falava assim: porque eles brigam muito. Sabe, doutor, eu tenho muitas posses. Eu tenho 2 empresas que eu estou deixando, eu tenho muitos lotes no interior, eu tenho uma fazenda, mas os meus filhos, eles estão mais preocupados em discutir quem que vai ficar com o quê, do que em sentar aqui e conversar comigo, que sou cardíaco, tenho problema de saúde, e que ainda estou vivo, estou conversando. E tudo que eu quero é só curtir mais uns anos aqui e curtir meus netos. Isso me marcou muito, sabe? Porque demonstra o quanto as pessoas realmente estão preocupadas com isso que você falou, com bens materiais, e o quanto elas realmente não têm dado a devida importância aos pais, né? É claro que cada um tem a sua história, tem gente que tem algum contexto aí negativo de memória em relação ao pai ou à própria mãe, algo que a gente nem cabe discutir, mas não era o caso, sabe? Era um senhor muito bem, muito querido, uma pessoa muito boa. Então, assim, não fazia muito sentido esse tipo de discussão. E aí, os cuidadores, que eram realmente as companhias dele, ele tinha uma confiança absurda nos cuidadores. Uma coisa assim que você fala, poxa, ele cuidava das meninas como se fosse filha deles, entendeu? Filha deles. E tempos depois passou, ele adoeceu e ele até deixou uns presentes para as meninas, sabe? Uns presentes bacanas, assim, de herança mesmo, os valores financeiros interessantes. Deixou uma motocicleta e um carro para uma delas. E foi um negócio muito legal, assim, de gratidão mesmo, sabe? Ele não está aqui mais com a gente, mas é uma história que demonstra isso mesmo, assim, como que ele se sentiu grato por se sentir amado e querido naquele momento de dor ali, de doença. Ô, Renata, você ia falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu ia. Pode falar. Então, é muito triste isso, né? Eu já tive também umas experiências do tipo, e é a pior sensação, assim, eu fiquei com uma pessoa, também não posso falar nomes, e essa pessoa muito rica, muito dinheiro, e eu via, e a pessoa estava no seu estágio final já, né, de vida. Uhum. E aí eu via que as visitas não eram por amor, não eram, tipo, por compaixão, sabe? Eu via que era porque queria alguma coisa ali.
E chega a ser tão nojento isso, né? Mas enfim, quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para julgar? Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sonda os corações, né? Eu acho que cada um responde por si. Mas fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica aí, você pode ser familiar de idoso, não deixe de cuidar dos seus idosos, não, né? Aliás, é promessa bíblica honrar pai e mãe, né? A gente falou tanto de pai e mãe, né? Para que tenha anos longos de saúde e prosperidade. E aí, bom, pode falar, Renato. E aí, uma observação aí, muito cuidado com os cuidadores que você vai chamar para cuidar do seu familiar, os cuidadores também que for cuidar de uma pessoa que estiver nesse estado aí, que a gente está citando, procurar dar muito amor para essa pessoa, porque às vezes a pessoa já está numa situação assim de familiar não muito legal, aí você já chega um cuidador já que não é um cuidadorzinho legal, aí vai fazer o quê? A vida da pessoa vai ficar mais pior do que o que já está, né? Então assim, vamos procurar ser leves. Tem os cuidadorzinhos que não são legal, Renato? Tem uns cuidadores que, pelo amor de Deus, né? Não é só a família, tem cuidadores também que pelo amor de Deus. Eu já vi cuidador de idoso aí batendo no idoso, entendeu? Tipo, não posso citar nomes, mas coisas que aconteceu recentemente, do cuidador ir pro plantão e quebrar a maçã do rosto do idoso. Nossa. Com um murro, porque o idoso é um paciente psiquiátrico e não vai poder se defender ali naquele momento. Então, assim, eu acho um absurdo isso. Não sei por que a pessoa procura uma profissão de cuidar de uma pessoa que é um paciente psiquiátrico, sabendo que a pessoa tem um temperamento maior do que uma pessoa normal e faz um negócio desse. Então, assim, às vezes não é nem só a família que é difícil, nem nada. O cuidador também. Eu já vi muito cuidador desatento, sabe, Renato? Aliás, é uma das questões que a gente reforça muito para os nossos alunos, essa questão da desatenção em relação ao manejo diário mesmo, assim. Desatento em relação à medicação, desatento em relação a dados vitais. O cuidador, ele é sentinela, né? É como se fosse aquele guarda que fica na torre esperando alguma coisa ali acontecer com o idoso para ele ter uma ação. Exatamente. Né? Ele é um sentinela, ele é um vigia, não é isso? Um caso que eu vi aí também. Pode falar. E aí, assim, eu já vou te passar a palavra. E aí ele precisa saber identificar essas situações. Por exemplo, uma das situações que a gente tem muito é de cuidador que demora a tomar ações. Por isso que eu brinquei quando você falou, tem uns cuidadorzinhos ruins. Porque demora a tomar atitudes e às vezes o idoso piora e piora muito rápido. Nossa. Entendeu? O idoso que estava alimentando e que estava em bom estado geral, em poucas horas evolui para um quadro, por exemplo, de dificuldade respiratória e prostração. E o cuidador não fez nada. Ele é como se ele não tivesse estado com aquela pessoa. Aí você pergunta assim, mas peraí, ela estava ótima hoje de manhã, como é que agora no fim do dia está assim? Na hora que você vê, microaspirou, entendeu? Já está iniciando insuficiência respiratória, porque o cuidador houve uma desatenção ali nesse caminho e ele poderia ter agido de forma mais rápida, né? E com o idoso isso faz toda a diferença. Pode falar, perdão. Exatamente isso. É igual um caso que eu vi agora recentemente, a cuidadora Pamela, acho que todo mundo conhece a cuidadora Pamela, maravilhosa. Sim. Teve um conflito lá no plantão dela, porque as cuidadoras não estavam fazendo as coisas direito e queria que ela também simplesmente não fizesse corretamente também, né? Ou seja, se o idoso ele consegue levantar à noite e ir no banheiro, gente, não põe a fralda. Não tem pra quê. Até porque é bom dar autonomia. Para o cuidador, talvez não é tão importante assim, mas para ele já é uma vitória ele conseguir levantar da cama à noite e ir no banheiro. Sim, cria condição, né, Renato? Cria condição, deixa a luz com a porta entreaberta, iluminado para ele poder não tropeçar de noite. Cria condição, né? Isso, e não deixar ele como se fosse uma pessoa que não consegue nada, que não dá para fazer nada, entendeu? Dá autonomia para ele, porque ele consegue. Aí tem cuidador que vai cuidar do paciente e não faz um trabalho correto, e o que é para ficar bom fica pior do que o que tá, né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Né? São situações. Ô, Renata, a turma que a gente lida no dia a dia, a Águida, inclusive, já ministrou para mais pessoas do que eu. Ela já teve mais alunos do que eu. Eu te confesso que eu tive mais alunos na medicina, estudantes de medicina, do que alunos cuidadores. A Águida, ela já teve acho que dezenas, ela vai saber falar melhor que eu. Uma coisa que a gente percebe, e aí eu falo assim, porque eu estou fazendo esse comparativo, isso não é só do cuidador de idosos, tá? É do técnico de enfermagem, do enfermeiro, e são dos estudantes de medicina.
eles têm muito medo das situações de urgência, das urgências e emergências, né? O que você, falando de você, Renata, o que te dá mais medo num plantão típico, assim? Tem alguma coisa que te dá um medo, assim, que te deixa meio assim apreensiva? A gente, o cuidador de idoso, o médico, seja lá qual for a profissão, a gente já tem que ir pro plantão já esperando o pior. A gente não pode se sentir, tipo assim, surpreso com nada que acontecer, porque pode acontecer. Se você vai cuidar de um idoso, que os cuidados é paliativo, você não tem que fantasiar na sua cabeça que jamais o idoso pode falecer no seu plantão. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Para tudo. Você já tem que ir pro plantão já preparado, com o seu psicológico completamente preparado. Porque coisas ruins acontecem, entendeu? Sim. E nesse mundo de cuidador de idoso, eu pelo menos já perdi 4 pacientes. Então, assim, é um negócio difícil, ninguém quer passar, mas acontece. Uma hora ou outra acaba acontecendo. Não é fácil, sim, mas é algo que pode acontecer a qualquer momento. Ainda mais quando a gente vai cuidar de um idoso, que os cuidados é paliativo, e a gente é o escolhido para estar lá naquele momento, né? Nem que seja para estar segurando a mão dele, mas a gente entrega nas mãos de Deus e vamos que vamos. O seu maior temor, assim, falando especificamente, seria esse de lidar com uma morte no plantão? Eu não gosto. Um falecimento. É muito tenso, até porque quando a gente começa a cuidar de um idoso, a gente se apega muito, né? Eu, no meu caso, me apego muito. Então, assim, é muito triste você perder uma pessoa que você aprendeu a amar aquela pessoa. Perder uma pessoa que você criou carinho, aprendeu a amar, dava carinho, dava atenção, dava afeto. Entendeu? É muito triste você estar preparado para isso. É muito, muito difícil você estar preparado para uma situação assim do tipo. Então, para mim, esse é meu maior medo. Seu maior desafio, né? E para os cuidadores em geral, assim, seus colegas, a turma que você conversa, o que deixa a turma assim mais assustada? Vou te dar um exemplo. A gente já teve uma turma que o maior medo do pessoal eram crises. Olha para você ver, uma coisa assim, eram crises convulsivas, você acredita? Crises convulsivas? Crises convulsivas. Gente, mas crise convulsiva? Tem coisas piores. Eu também acho, mas o pessoal falou crise convulsiva. Sei lá, tem várias. A queda é uma delas, eles morrem de medo de cair. A queda pelo que vai acontecer com o idoso e pelo próprio constrangimento. Não é culpa do cuidador, em 99% das vezes, mas eles ficam um constrangimento com a família, porque fica parecendo que houve negligência, né? Que aconteceu alguma coisa que contribuiu. Dor torácica evoluindo para PCR, né, parada cardiorrespiratória também, eles queixam bastante, tem muito medo. E uma coisa que o pessoal comentava muito são as microaspirações ou aspirações com insuficiência respiratória. Aquele idoso que engasga, né, começa a ter alguma situação de baixa saturação, tudo. Eu acho que são essas que eu falei, né? Tem alguma outra que eu não falei? Eu também tô aí. Eu acho também, mas só que assim, é mais difícil quando algo acontece e a culpa é do cuidador. Tipo, sim, por falta de atenção, dúvida. Ou porque não prestou atenção ali na hora, ou porque fez alguma coisa errada. Entendeu? Mas engasgo já aconteceu comigo, engasgo. E vamos lá, fazer aquela manobra. Como que é o nome daquela manobra? Meu marido fala direto. Tem várias. Você fala manobra de desengasgo? Isso, que você coloca a mão assim no estômago. Esqueci. Fala aí, amor. Eu não tô nem vendo se você tá na live. Mas assim, é coisa de louco. Porque você tem que pensar na hora, assim. Aconteceu, você já tem que agir. Você não tem que ficar assim, sentado olhando pra cara do idoso. Ou então eu vou chamar a família. Não, você já tem que agir já. Por isso que eu sempre falo pros cuidadores. Gente, estuda. Procura saber sobre patologia. Vai lá no Google. Pesquisa sobre as coisas. Vai atrás. Tem gente que aceita ir para plantão, assim, fazer plantão, de coisas que nunca nem viu, para cuidar de um paciente que está com alguma patologia que nunca nem viu, que não sabe nem o que é. Mas, por isso que eu falo, sempre que me chamam para um plantão, eu venho aqui, ó, sento, vou pesquisar. Calma aí, eu não sei o que é isso, mas eu vou saber agora. Vou ver vídeo, vou ver médico aqui explicando no YouTube o que é, vou tirar todas as minhas dúvidas, vou perguntar para alguém que sabe, alguém que está mais tempo na área, alguém que já passou por isso. E é isso, para mim dar o meu melhor naquele plantão. Mas jamais acontecer algo do tipo eu ficar desesperada sem saber o que eu vou fazer ali naquele plantão. Jamais. Perfeito. Renata, essa manobra que você falou é aquela manobra que chama Heimlich. Isso, essa mesmo. É aquela que você coloca a mãozinha na frente aqui do abdômen, isso, né? Da pessoa. Aqui não vai dar para ver, pessoal. A gente coloca debaixo aqui como se fosse abaixo do osso externo, que é esse osso da frente.
que a gente tem aqui no nosso corpo, e aí você vem com a outra mão por cima e você faz compressões de tal maneira que você aumenta a pressão abdominal, né, para poder fazer com que a pessoa aumente o esforço dela para exercer uma tosse forçada, né, expulsar geralmente o corpo estranho. Tem outras também, Renato, que você pode virar de lado, idoso, né, fazer as palmatórias na região aqui entre as escápulas, que também é uma manobra interessante. Depende muito da condição do idoso, né? Tem idoso que é muito obeso, às vezes a gente não consegue nem fazer Heimlich, né? Você não consegue, por quê? Porque o bracinho do cuidador às vezes não consegue nem abraçar o idoso, tão gordo que ele é. Mas essa manobra de Heimlich, ela é muito boa, ela funciona bastante e ajuda muito. Eu acho que o engasgo, acho que seriam essas condições que você mesmo falou, essas que eu falei, que assustariam mais o idoso. Bom, Renata, só dando sequência ao nosso script aqui, tem uma pergunta que eu acho legal aqui, você começou a falar um pouco. Falando em relação a questões familiares, né? Por que eu falo, insisto, questão familiar? Porque você está dentro de casa, né? Dentro da casa de pessoas que até os primeiros momentos, né, os primeiros plantões, são pessoas totalmente desconhecidas para você, né? Como que você faz para manter um relacionamento harmonioso com as famílias? E dentro das famílias, existe esse negócio de família que é legal, família que é chata, família que todo mundo é legal, mas que tem uma pessoa que é insuportável? Fala isso pra gente, abre essa caixa preta e abre o coração e vamos falar a verdade, que aqui não tem filtro não. Fala pra mim. Tem família que é literalmente difícil, mas a gente, igual meu pai fala, né? Engole sapo. A gente tenta fazer de conta que não viu, fingir a sonsa. E vamos que vamos. Tem família que é literalmente muito difícil. É muito difícil. Tem família que não dá pra entender o que aquela pessoa tá querendo com você. Às vezes algum familiar, uma pessoa mais jovem não foi com a sua cara. Sempre tem isso. A gente não tá aqui pra agradar todo mundo, né? Na verdade é essa. A gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai querer dificultar a sua vida. Mas isso é normal. Acho que em qualquer lugar, em qualquer profissão que você for, vai ter sempre isso. E ainda mais quando você tem que ir para casa da pessoa e fazer as coisas que a pessoa não faz. Você vai estar lá para fazer. Às vezes você dá muito amor para aquele idoso, você dá atenção demais, aí o parente está lá e não curte, não acha legal, quer que você só chegue lá e faça só o básico. Sempre tem disso. Eu já passei por cada experiência assim, de eu sair do ambiente, ir no banheiro e respirar, a lágrima descer e eu voltar. É mesmo? Já aconteceu. O pessoal dá muito palpite no seu trabalho? Já aconteceu. Muito assim, eu não dou muito espaço para isso, até porque eu procuro fazer o meu melhor assim, no máximo. Eu me cobro muito, então assim, para dar palpite errado não vai dar. Porque eu sei do meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que chegar lá e fazer, qual é o meu trabalho, como que eu vou fazer meu trabalho de uma forma qualificada. Então assim, para colocar piti no meu trabalho, não, faz essa. E o que acontece muito é quando você chega na casa do idoso e a família já está acostumada a cuidar dele, mas cuidar de uma forma completamente errada. Sim. O idoso tem aquela rotina completamente bagunçada, porque todo mundo tem que ter rotina. E você sabe que seu termo não está errado, né? Completamente errada, porque a família muitas vezes não é treinada, ela nunca foi habilitada para aquele cuidado, ela acha que sabe, mas não sabe. Não sabe. E assim, é claro que o cuidador, ele vai escutar uma opinião, uma sugestão. Não, eu quando dou a sopinha pro papai, ele gosta muito, coloca o pãozinho do lado. Sempre tem problema. Esse palpite é um palpite que a gente até agradece. Uhum. Mas assim, mostrar para eles o seguinte: o profissional somos nós. Nós estudamos, dedicamos tempo e atenção para isso, entendeu? Então, assim, a gente responde por isso, inclusive, do ponto de vista jurídico. Então, assim, a gente não quer fazer nada errado. A gente quer fazer o melhor, dentro da melhor técnica, dentro da melhor dedicação possível. Então, não cabe esse tipo de inferências. Eu acho que isso acaba, inclusive, atrapalhando, né? E gera um estresse, né? Nossa, gera um estresse para o cuidador. Literalmente. Né? Você já passou por alguma situação inusitada, assim, de alguém ser maltratada? Não pelo idoso em si, mas a gente está falando aqui de família, né? Por familiar, assim, o pessoal não fazer questão de você, dar uma resposta grosseira. Isso já aconteceu, Renata? Já, do familiar me ignorar, não o idoso, assim, né? Porque o idoso, ele é sempre grato, é incrível. Uhum. Mas, assim, pelo menos no meu caso, com as minhas experiências. Mas sempre teve alguém da família, já aconteceu de alguém da família, tipo, não gostar de mim e ficar me pedindo favores, abrir a porta, ou
lavar louça, ou me ignorar, eu perguntar as coisas e a pessoa simplesmente virar as costas e me ignorar. O último plantão que eu fui, a esposa do senhor, parecia que, não sei se tinha amor ali, mas enfim, ela descontou, acho que a tristeza dela estava inteirinha em mim. Eu deixei meus pecados tudo de um lado, vim pra casa sem pecado nenhum, porque ficou tudo lá. Porque pense no plantão difícil. Mas a gente tenta relevar, né? O nosso trabalho, a gente sabe que isso pode acontecer, né? É muito desafiador. Não bastam os cuidados com o próprio idoso, ainda tem que lidar com as emoções da própria família, né, Renata? Nossa, menino do céu. Agora, a gente falou das famílias aí que são mais difíceis, mas existe família que é muito legal, né? Tem família assim que te acolhe e te fala assim, Renata, vem cá, senta com a gente na mesa, vem aqui, te abraça e te beija e dá presente. Conta aí das famílias. Daquelas famílias que não tem divisão, né? Tem gente que parece que nasceu para estar junto com você, que Deus coloca na sua frente assim. Tem pessoas que são maravilhosas. A gente passa por apuros, mas a gente passa por bastantes experiências gostosas também, assim, sabe? Que a gente quer levar para a vida inteira. A gente conhece pessoas maravilhosas. A gente tem pessoas que são muito gratas, né, ao cuidador de idoso. Tem família que é muito grata, tem gente que tem muita gratidão. Tem família que não e tem família que sim, né? E no meu caso já aconteceu os dois. Mas eu procuro levar para minha vida só aquelas pessoas que gostaram do meu trabalho, aquelas pessoas que me mandam uma mensagem, nossa, amei seu trabalho. Obrigado, gratidão. Eu prefiro levar isso pra minha vida. As pessoas que já me tratam mal, amém. Vem amanhã de novo, vem, não vou nunca mais. Amém. É isso aí. Eu acho que é assim sempre, né? Mas que bom que você teve aí essas boas referências. Renata, aqui, né, eu tô falando, eu não estou em Minas, estou no Espírito Santo, mas vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? Eu conheço bem o mercado de trabalho de cuidador em Minas Gerais, né? São Paulo conheço pelas referências que a gente tem, mas talvez não tanto quanto você que está aí no estado, né? É uma questão que sempre surge quando a gente forma o cuidador e eles sempre ficam curiosos, né, para saber quanto que eles podem ganhar, como que é a média, quanto que se paga a média dos plantões. E a resposta que a gente sempre dá é que isso é muito variável, né? Isso, por exemplo, no Brasil depende muito da região que você está, isso depende muito da qualidade do seu serviço, das boas referências que você tem e do seu nível de conhecimento, né? Tem plantões que as exigências são maiores e, portanto, acaba se pagando mais. Me conta um pouquinho aqui para você, como que, na sua opinião, estão hoje as ofertas de emprego para cuidador de idosos em 2023, né? Olha, eu acredito que não seja uma profissão assim que está muito reconhecida. Eu acredito que ainda vai ser mais reconhecida. Uhum. Mas, se a gente se qualificar bonitinho, procurar melhorar, procurar estudar, procurar se qualificar mais na área, a gente consegue plantões legais. A gente consegue ter uma renda legal no mês. Não adianta você falar que quer receber um plantão R$180 um plantão de 12 horas, sendo que você não tem qualificação nenhuma, mal fez um curso de cuidador de idoso, mal sabe trocar uma fralda direito, mal sabe cuidar de um idoso. Não adianta, você tem que se qualificar. Se você quer receber bem, você quer ganhar bem, você tem que buscar aquilo. Não é da noite para o dia, a gente tem que se qualificar, tem que estudar, fazer curso, pesquisar, ir atrás, se qualificar. Não adianta. Em uma entrevista, uma pessoa que tem um curso de cuidador de idoso de 12 horas e uma pessoa que tem um curso de cuidador de idoso de 160 horas, quem vai ficar com a vaga não vai ser aquele que fez um curso de 12 horas, um curso rápido, né? Então, assim, a gente tem que procurar o melhor, sempre procurar o melhor curso, procurar as melhores indicações, pessoas que possam ajudar. Tem muita gente aí que não conta os trambiques de conseguir plantão legal, mas tem muita gente boa também, que não foi o meu caso, né? Mas, enfim, buscar, ir atrás, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que conquistar. E só depende da gente. Eu já vi cuidador de idoso aí ganhar R$9 mil por mês. Cuidador de idoso. 9 mil? R$9 mil por mês. Infelizmente ela não tá na live. Mas R$9 mil por mês. Uma pessoa que simplesmente terminou os estudos, não fez uma faculdade, mas ganha R$9 mil por mês. Por quê? Porque ela sabe. Eu tenho relatos muito, muito grandes de muitos cuidadores. E eu ia te fazer essa próxima pergunta, né? Eu ia te falar assim, em média, né, na sua região,
quanto que seria a renda média de um cuidador de idosos. A gente vê, assim, com base em alguns alunos nossos, né, uma média salarial daqueles que se dedicam, nesse perfil que você falou, dedicam, se estudam, conseguirem, e não tem técnico de enfermagem, tá, pessoal? Não tem. É cuidador que fez a formação de cuidador. Então, cuidador. Numa faixa salarial entre 4,5 e 6 mil reais. O que já é muito acima da média nacional. Né? Muito acima da média. Eu acredito que 9 é perfeitamente possível, viu, Renata? E como 8, como 10, né? Uma vez eu acho que a pessoa falou, não, foi até recentemente, ela posso falar, chama Rosângela, uma cuidadora que eu atendi, inclusive, no consultório, e ela estava ganhando nessa faixa, era 8 e alguma coisa, ela me falou isso. Isso é verdade. E ela estava muito empolgada, né? E eu perguntei para ela mas você vai fazer seu curso, você quer fazer curso superior? Aí ela falou assim, não, doutor, eu quero não, eu tô com 56 anos, eu não quero não quero. Por quê? Você não gosta de estudar? Não, eu gosto, mas eu não quero mexer com faculdade agora, eu tô bem cuidando dos meus idosos e a minha renda tá boa. Eu falei, não, realmente, sua renda tá boa. Você tá ganhando, inclusive, mais do que as enfermeiras do posto de saúde aqui do lado. É isso que eu mais sempre falo. Que muito técnico de enfermagem. E eu falo, eu tô aqui, um beijo para os meus enfermeiros, né, amigos e técnicos de enfermagem, que eu tenho um carinho, um respeito absurdo, né? Que trabalham comigo no dia a dia, mas assim, não adianta vocês ficarem com raiva, viu, gente? Não adianta. É a realidade. Porque é a realidade. E aí você vê muita técnica de enfermagem, bastante, tá? Fazendo curso de cuidadora para poderem aumentar a qualificação e acabam, assim, continuam exercendo, obviamente, todas as suas habilidades de técnica, isso inclusive contribui muito para elas, né, na carreira, isso dá uma alavancada violenta, assim, elas têm competências que um cuidador não tem na prática, né, acesso, um monte de coisa que a técnica pode fazer, e que na verdade elas decidem ser cuidadoras justamente porque conseguem ganhos maiores, né? Interessante isso, né, Renata? É exatamente isso. Eu acho bizarro, assim, né? Primeiro eu fiz o curso de cuidadora, depois eu fiz o curso de atendimentos pré-hospitalar, aí eu falei, vou fazer o auxiliar e vou fazer o técnico também. Aí comecei. Mas assim, te juro por Deus, eu sei que eu vou ganhar mais de cuidadora do que de técnica. Eu tô fazendo o técnico de enfermagem, simplesmente para me qualificar mais, para aprender mais, para que seja algo a mais, agregar mais na minha profissão de cuidadora de idoso. Mas, dúvida, vai. Sim, para ganhar mais que o cuidador de idoso. Eu falei pro meu esposo assim, se eu tivesse disponibilidade para fazer todos os plantões que me oferecem, eu acho que eu passaria de 10 mil reais. Mas Uau. assim, eu não tenho como, porque eu tenho filho, eu estudo, eu tenho casa para arrumar, meu marido é cuidador de idoso, então a gente tem que se combinar. Tipo, eu vi ele hoje de manhã, eu só vou ver ele agora sábado. Então imagina, a gente tem que se ajeitar, se organizar. Tem que se ajeitar. Tem que ter tempinho junto. Mas, né? Senão o negócio como não vai, boa né? nordestina tem que namorar, não é mesmo? Entendeu? E ele é mineiro, entendeu? Ele é mineiro? Ele é de Minas, ele é mineiro. Você sabe a cidade? Ele é de Montes Claros. De Montes Claros, bacana. Então, assim, ele é arretado. A gente tem que arrumar o tempo para ficar junto. Mas, se eu pudesse fazer todos os plantões que me eram oferecidos, e ele também, porque o homem, ele tá sendo mais valorizado na área de cuidador de idoso do que a mulher. Porque meu muito legal. Fala um pouquinho sobre isso. Por que eu isso falo tá por causa Renata? do quê? Eu falo por causa do meu esposo. Meu esposo, eu não vou falar exatamente o que ele ganha aqui, né? Mas, para eu ganhar o que ele ganha, eu tenho que fazer uma vez mais o trampo dele. Ou seja, eu tenho que ele faz plantão de 24 mais horas, né? Mais horas. Assim, há uma carência, viu? Você, jovem, que quer ser cuidador de idosos, você que conhece algum jovem homem que tem interesse, há uma carência muito grande dessa mão de obra. Tem muito idoso homem, né? Que a família, o próprio idoso, preferem ser cuidados por homens. Então, assim, isso faz muita falta. Muita falta. Então, assim, paga-se muito bem, né? E os homens, e aí eu não estou entrando em debate nenhum de sexos aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, os homens, pela sua própria natureza física de ter mais força, às vezes você lida com um idoso muito grande, muito pesado. Então, às vezes os homens têm às vezes, virar aquele idoso no leito e levantar e coloca na cadeira de rodas. Se não for um cara, como se diz aqui lá em Minas, bruto, né? Um cuidador forte, né? Aquele cara que consegue pegar e manejar bem esse idoso, passa aperto. As meninas, eles têm dificuldades para lidar com isso. Verdade. E por isso que se busca essa mão de obra aí específica
para poder tratar desses pacientes. Então acaba faltando no mercado, tá? Isso mesmo. E a Renata está aqui para confirmar isso. Renata, nossa live já está com 50 minutos de duração, você acredita? Parece que passaram-se 20 que a gente está falando aqui. Renata, só pensando um pouquinho sobre uma questão que incomoda muito os cuidadores, né? A gente sabe que a profissão de cuidador ela tem uma alta exigência física, né, e mental. Como que a cuidadora Renata faz para poder lidar no dia a dia com essas pressões, né? Como que você alivia seu estresse? Como é que você trata das questões suas pessoais? Como que você faz no dia a dia? Eu procuro me desprender, assim, esquecer trabalho, esquecer plantão, esquecer tudo. E ficar com a família, porque eu acho que o amor, ele cura tudo, né? E pelo menos aqui no meu lar, a gente tem muito amor. Então, assim, eu me desprendo de tudo, curto minha família, vou na sorveteria com o marido, chamo as crianças, assisto um filme, leio a Bíblia, e é isso. Eu tento me desprender daquele mundo lá fora, esquecer plantão, esquecer problemas e me carregar, né? Porque a gente tem que vir para casa se carregar para ir lá para os plantão lá fora, porque a gente acaba passando por cada ambiente bom e cada ambiente ruim também, não vamos generalizar, mas a gente tem que ir peneirando, né? Trazendo só as coisas com a gente. Então, a gente tem que estar com a saúde mental em dias. Não sei se vocês sabem o que é saúde mental. Porque de vez em quando eu não tenho saúde mental, não. Mas a gente tem que procurar estar bem. Exatamente. Guardar aí as ansiedades, né? Para que elas não nos dominem, né? E controlar bem rotina de sono, tempo de qualidade com família. Você consegue fazer atividade física, Renata, hoje? Eu até consigo, mas não gosto. Eu tenho que ser sincera, honesto, né? Honesto. Hashtag sincera, né? Eu tenho que ser sincera, eu não posso mentir jamais. O povo que me acompanha aí sabe que eu não faço nenhuma atividade física. Mas um dia eu vou vencer essa coragem. Vai ter coragem para fazer. Que bom, Renata, que bom. Eu acho que você está assim, alinhada com 90% dos cuidadores, sabe? Né? Acho que a turma precisa fazer mais, assim. Mas que bom que você já reconhece a importância, né, de fazer. Eu conheço que eu preciso, ficar com a coluna em dias. Mas eu vou vencer, coluna fundamental. Renata, a gente está quase acabando, só temos aí mais ou menos uns 5 minutos de live. Que dica que você daria, né, como uma cuidadora já profissional, experiente, já no campo de batalha, vivenciando o dia a dia a profissão, aquelas pessoas que estão iniciando nessa carreira de cuidador de idosos? Assim, se você pudesse deixar aí uma palavra para os jovens, para os aspirantes, aqueles que ainda não querem, não são, desejam ser um cuidador, e para aqueles que estão estudando e que em breve já vão entrar no mercado. Eu sempre falo que para ser cuidador de idoso a gente tem que ter empatia pelo próximo, né? Se você é uma pessoa rude, uma pessoa que não se identifica, não procura essa profissão, sabe? Procura fazer outra coisa. Não procura essa profissão. Mas se você é uma pessoa, ser humano, que gosta de cuidar, que gosta de acolher as pessoas, esse é seu caminho. Esse é seu caminho, cuidar de idoso. Porque o que eles merecem você vai ter para dar. Que é amor, atenção, aconchego, abraço, carinho. O que falta em muitas famílias, você vai ser aquele botãozinho lá que vai preencher aquele vaziozinho lá no coração daquele idoso. Que não é só, cuidar da parte externa e da parte interna também. A gente tem que cuidar da parte interna, principalmente, para tornar a vida do próximo diferente de alguma forma. Poxa, muito, muito legal suas palavras, Renata. Eu acho que você já deu o caminho aí, né? Eu acho que se conhecer e reconhecer que o mais importante é fazer tudo com muita dedicação e amor ao próximo. Eu vou mandar só uns beijos aqui, tá, Renata? O pessoal que participou aqui da live, tá? A Maria Célia, Soares Mônica, Douglas, ao Alan Santos, a Tati, muito bem, Roberta, a Néia Batista, a Fernanda Abreu, o Romildo Arthur, a Fonti Camila, deixa eu ver aqui, mais gente aqui, a Cida Duarte, a Gliceia, beijo para vocês todos aqui. Boa noite, 2017 fiz o curso de cuidadora, a Márcia Ribeiro está falando aqui, em São Paulo, só vim atuar em 2020, me apaixonei por essa profissão, já tenho referências e não me vejo em outra área, também sou técnico de enfermagem. Parabéns, Márcia, viu, pela sua jornada, pela sua rotina, Deus te abençoe no seu dia a dia. A Catiane Cibele, aqui, ela falou que vim embora para minha cidade aqui no Piauí, ela está contando aí, estou para cá cuidando de idosos,
Nossa, muita gente aqui. Pastor Júlio César. É muita gente, Renata. Eu não vou conseguir agradecer a todos, tá? O cuidador André Braga. André, obrigado, viu? Tem te visto aqui em várias lives nossas. Um forte abraço. Obrigado, querido, pela sua presença e companhia aqui nas nossas lives. E a todos os nossos alunos, ex-alunos, ao pessoal da equipe Valente que fez umas artes. Gostou das artes criativas? Nossa, Eram bem legais, né, Renata? excelente. Bem Dos profissional, hein? criativos. Um Eu beijo, adoro viu, fazer essas coisas gente? também. Pessoal da equipe Valente, muito bom. Bom, pessoal, Renata, eu quero antes de passar as palavras finais, eu quero te agradecer, tá, pela sua presença. Eu tenho certeza que essa live ela vai ajudar muitas pessoas que querem iniciar na profissão e que ainda não iniciaram, e você nos deu muita clareza de como que é esse dia a dia, como que é viver essa linda, né, essa apaixonante profissão na prática. Parabéns, né, por toda a sua dedicação, Obrigada. por todo o seu empenho, né, em se tornar não só uma pessoa melhor, como profissional atuante, mas também para os seus idosos, para os seus pacientes, né? Eu que agradeço pelo convite. Confesso que fiquei nervosa porque eu nunca fiz live. Eu sou muito tímida, por mais que não pareça, mas enfim, deu certo, né? No final deu tudo certo. Super certo. E é isso aí. Fui bem sincera, simples e realista. Falei só a minha realidade. Sim. E é isso aí. Espero que todos tenham gostado, né? Eu tenho certeza que o pessoal adorou, viu, pessoal? Vocês que são audiência da Renata, vocês que são audiência aqui do nosso canal, por favor, não deixem, né, de compartilhar essa live com pessoas que vocês sabem que vão não só gostar, mas vão aprender bastante com ela, tá? Para vocês que ainda não nos seguem, né, Renata, fala pra gente o seu Instagram, por favor. Cuidadora Renata. Lá eu posto vaga de plantões, estou sempre postando coisa nova, sobre patologias, tudo que o cuidador tem dúvida. Quando eu iniciei na área, eu não sabia nada e eu encontrei poucas pessoas que pudessem me dar a mão, e eu já tento acolher aí as pessoas que estão iniciando, as pessoas que já estão há bastante tempo, pessoas que precisam de plantão. Já arrumei várias vagas de emprego para bastante gente. Eu gosto de ajudar, eu gosto de acolher as pessoas, e eu espero que vocês se sintam acolhidos no meu perfil. Ótimo. Podem mandar em direct para a Renata. Se quiser falar com a Renata através da gente, também mandem para a gente. Tá bom, pessoal? Então, olha, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Renata, um grande beijo para você, seu esposo, as crianças. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, para toda a sua família que está lá no Nordeste nos ouvindo, né? Não sei se sua mãe, suas irmãs, seus familiares. E, pessoal, para vocês que estiveram aqui, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê aqui no nosso canal, com mais conteúdos e mais uma próxima live. Um forte abraço, uma boa noite e a gente se fala. Obrigada. Tchau, Renata. Tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Amém.